A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor a todos. Hoje vamos continuar Ezequiel do 33 ao 41 e Salmos 104 ao 106. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, pra gente chegar aí até o final do ano, que tá pertinho já, pra terminar a nossa Bíblia, a nossa leitura, nosso plano de leitura, né? Vamos orar então. Deus, obrigado por mais um dia, por estarmos aqui, abençoa o nosso devocional. Senhor, abra nossas mentes, nos dá sabedoria, entendimento, revelação. Que o Senhor venha nos ajudar a guardar o nosso coração e a viver a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu vou falar sobre dois textos aqui que me chamaram a atenção, que foi em Ezequiel 33, que o título é Ezequiel como vigia de Israel. Mais uma vez recebi uma mensagem do Senhor, filho do homem, transmita esta mensagem a seu povo. Quando eu trago um exército contra um país, ou os habitantes dessa terra escolhem alguém para ser vigia. Quando o vigia vê o inimigo, ele dá o sinal de alarme para avisar o povo. Se aqueles que ouvirem o sinal de alarme não tomarem providência, serão culpados da própria morte. Ouviram o sinal de alarme, mas não deram atenção, de modo que a responsabilidade é deles. Se tivessem dado atenção à advertência, teriam salvado a vida. Se, contudo, o vigia vê o inimigo, mas não dá o sinal de alarme para advertir o povo, ele é responsável. Eles morrerão em seus pecados, mas considerarei o vigia responsável pela morte deles. Agora, filho do homem, eu o coloquei como vigia do povo de Israel. Portanto, ouça o que eu digo e advirta-os em meu nome. Se eu anunciar que alguns perversos certamente morrerão, e você não lhes disser que mudem sua conduta, eles morrerão em seus pecados, mas considerarei você responsável pela morte deles. Se, contudo, você os advertir para que mudem sua conduta e eles não o fizerem, morrerão em seus pecados, mas você salvará a vida. Aí aqui agora no 37. A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda a parte e completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego para... Você tá me deixando sem graça, tá olhando pra mim por quê? Eu tô olhando pra Bíblia ainda. Olha pra tua Bíblia. Soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu os observava, músculos e carne se formavam sobre os ossos. Em seguida, a pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano. Ó fôlego, venha dos quatro ventos. Sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram, e formavam um grande exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: tornamo-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança. Nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles e diga: assim diz o Senhor soberano. Ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver, e eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Ezequiel, como a gente leu o primeiro texto, ele tinha uma responsabilidade muito grande, né, sobre Israel. Porque Deus o falou: eu te coloquei como vigia. Tem coisas que a gente não escolhe. Acredito que o nosso chamado a gente não escolhe, né? É Deus que nos dá. A gente acha que nasce com aquele dom, mas foi Deus que colocou. Foi Deus que deu. É tudo através de Deus. Nós somos apenas instrumentos. E se Ele mandou, a gente tem que fazer. E a gente já até leu, né, que
Ezequiel ele perde até a sua esposa, né, para ser exemplo ali para Israel. E não é fácil essa tarefa de Ezequiel, porque Deus deixa bem claro, se você não falar o que eu mandar você falar, a morte deles vai ser culpa sua. Eles morrerão sim pelos pecados deles, mas você vai ser responsável por eles. Então, preste atenção no seu chamado perante o Senhor. Faça conforme a vontade dele. E Ezequiel assim fez, né? A gente vê que todo o chamado de Ezequiel foi bem estabelecido, né? Ele fez tudo conforme o Senhor tinha dito. E aqui já no exílio, aqui no Vale de Ossos Secos, Israel já estava lá vivendo, né, com o povo da Babilônia. Eu acredito que eles achavam o quê? Que não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito para eles. Mas Deus, nos textos que eu estava lendo, Deus ele é assim misericordioso, ele é bondoso, ele é maravilhoso. E ele sempre restaura aqueles que se arrependem. Mas tudo é para a glória do nome dele. E ele deixa bem claro isso. Tipo assim, eu vou restaurar vocês e eu vou destruir os outros povos por causa do meu nome. Ele deixa isso bem claro. Porque, como Jesus disse, né, que até as pedras clamariam. Deus ele não precisa da gente pra nada. É a gente que precisa dele. Então, ele restaura o povo de Israel, sim, por amor, mas é por causa do nome dele. Porque para que as nações não dissessem que Deus não tinha o poder de fazer, ou que Deus não teve a grandeza de fazer, né? Uhum. É como se diminuíssem Deus. E Deus ele é único, ele é poderoso, ele é majestoso. Todo aquele povo fez tudo aquilo, todas as nações, porque ele permitiu, né? E ele mesmo usa Nabucodonosor depois para levar ao exílio e depois usa Ciro para retornar para Israel. Então, já antes, quando Ezequiel, Jeremias, Isaías profetizavam, ele já falava, vocês vão, mas vocês voltam, né? E ele até fala que ele vai colocar um coração novo, um espírito novo, né? Ele vai moldar esse povo de Israel conforme a vontade dele. Ele fala, ele avisa, ele usa vários profetas, mas eles não dão ouvido. Então eles têm que ser levados para um cativeiro, eles têm que estar ali sofrendo, vamos dizer assim, apesar de dizer a palavra que eles viviam os dias normalmente, mas eles não estavam na terra deles, né? Então eles sofriam por causa disso. Então eles tiveram que passar por essa situação para eles verem que sem Deus eles não são nada. E ainda Deus fala mais, que eles vão lembrar dos pecados deles, eles vão ter aversão, eles vão sentir nojo deles mesmos, do por que eu fiz isso, né? Para reconhecer que somente o Senhor é Deus. E que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aqui ninguém sem consciência, lendo todas essas histórias, vê de que Deus está errado e o povo está certo. Porque tem hora que Deus fala assim, vocês acham que eu sou injusto, mas eu sou justo. E uma pessoa em sã consciência que está lendo a Bíblia está vendo o quanto Deus é justo. E o povo é errado. O povo adora ídolos, o povo sai todo o tempo da vontade do Senhor. Então, Deus ele restaura. Por mais que a gente ache que não tem jeito, foram 70 anos, né? Por mais que Deus ele fala, eu vou cumprir. Passa-se tanto tempo que a gente fica, meu Deus, mas será? E foi assim que aconteceu com o povo de Israel, né? Eles não acreditavam mais. Até Ezequiel não acreditava mais, porque para Ezequiel ter sido levado lá em espírito e ele falar, o que você acha que se você acha que tem vida nesse vale de ossos secos, Senhor, tu sabes, porque ele sabe da grandeza de Deus, mas ele também sabia da perversidade e dos erros de Israel. Sim. Então assim, Senhor, tu sabes. E você vê que tudo acontece a partir da palavra. Deus aí poderia falar e mostrar para Ezequiel, mas não. Ele queria que Ezequiel profetizasse. Porque esse era o dom que ele tinha entregado a Ezequiel. E ele queria que Ezequiel acreditasse. E a partir da palavra, a palavra ela tem poder. O mundo espiritual é muito maior do que aquilo que a gente acha que a gente conhece, né? Ezequiel ele tinha grandes profundidades, né? Porque ele era levado em espírito. Ele via as coisas assim nitidamente. Pensa Ezequiel vendo um campo, um vale cheio de ossos secos. Isso é amedrontador, isso não é pra qualquer um. Então ele foi levado naquele lugar cheio de ossos e depois piorou ainda, ele começou a ver os corpos se juntarem. É uma cena de terror isso. Mas ele estava com Deus, Ezequiel já tinha passado por tanta coisa, né? Eu acredito que eu ou você não aguentaria um negócio desse.
mas Ezequiel já tinha passado por muitas visões. Então ele vê tudo aquilo, é amedrontador, mas a partir da palavra, da autoridade do Senhor, aqueles ossos foram tendo vida. Então aquilo ali representava Israel, que mesmo em cativeiros ia ter chance, ia ter uma nova oportunidade, ia ter um recomeço. Então Deus, ele mostra o exército. E aí depois o mais lindo ainda é o fôlego, né? A partir da palavra do Senhor, o Senhor, Ezequiel fala e aí vem o fôlego de vida naqueles corpos, né? Então a gente acha que muitas das vezes tem coisas que já se passaram tanto tempo, ou a gente olha uma situação que fala assim, nossa, é impossível isso acontecer. É impossível essa pessoa aceitar a Jesus, essa pessoa retornar para Jesus, essa pessoa sair da depressão, essa pessoa sair desse câncer. A gente acha que é impossível, mas para Deus nada é impossível. Se Ele fala, se ele disse, é porque vai acontecer. Se Ele prometeu, é porque Ele vai cumprir. E se Ele mandar você profetizar, profetiza, porque vai ter vida. Quer falar alguma coisa? Não, foi. Eu acho que é isso. Nossa, eu anotei aqui. Eu acho que é isso. Amém? Vamos orar então. Deus, obrigada, papai, por essa palavra. Senhor, nos ajuda, Senhor, a crer, Senhor, em Ti. A tua palavra, Senhor, ela tem poder. Senhor, queremos profetizar, queremos acreditar, Senhor, mesmo que não haja aos nossos olhos humanos mais jeito. Para Ti nada é impossível, Senhor. Nos ajuda a crer, a ter fé mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Tchau.